Olá pessoal, vamos a mais uma sequência de resolução de questões, dessa vez questões voltadas para o que a gente trabalhou ali na nossa unidade, no nosso módulo 9, que é o módulo de micoses. Se você ainda não deu uma olhada nessa aula, corre lá na playlist, que ela tá muito bacana, bem completinha, apesar de algumas coisas pelo tempo, né, não dá pra gente acrescentar tantos detalhes, mas ela traz ali uma série de informações que ajudam vocês a revisar os seus conteúdos para a prova que vocês vão prestar. Muito bem, então preparem a caneta aí, o caderno de vocês, nós vamos treinar agora as questões voltadas para as micoses. Primeira questão, essa é uma questão recente, uma questão de 2022, onde diz o seguinte: leia o caso clínico a seguir. Uma paciente diabética de 38 anos procurou o serviço médico apresentando dor, ardência e prurido. Vamos marcar aqui, dor, ardência e prurido na região genital. Há cerca de uma semana após manter relações sexuais desprotegidas. Foi coletada uma amostra de secreção vaginal, outra dica, secreção vaginal esbranquiçada e com aspecto de leite coagulado. E essa amostra ela foi coletada para fazer os exames de coloração de Gram e cultura em H-Saborou, certo? Então, nós temos aqui várias informações que vão nos fazer chegar até a resposta correta. Ele quer que você diga, né, o comando da questão pede que você diga qual o agente etiológico que vai ser encontrado possivelmente nesses exames a partir dessas informações que foram fornecidas. Algumas coisas na questão que eu fiz questão aqui de marcar e de destacar, elas nos dão alguns indicativos de quem pode ser o agente etiológico. Lembrando que todos esses que estão listados aqui, de alguma forma, estão envolvidos em problemas na região genital, tá? Uns mais, digamos, de menos gravidade, até o caso de alguns que pode até gerar, inclusive, a infertilidade, tá bom? Primeira situação aqui, ele fala que uma paciente chegou com sintomas de dor, ardência e prurido na região genital. Quando a gente pensa em infecções como a gonorreia e a clamídia, a gonorreia você vai ter o quê? Pode encontrar, a pessoa pode ter dor, pode ter ardência no momento, especialmente na micção, mas no caso da clamídia, isso normalmente, na maioria das vezes, não acontece, tá? Então, a clamídia ela é uma infecção, ela é uma IST, inclusive, que na maioria das vezes a pessoa não apresenta sintomas no início ali do processo infeccioso, tá? Então, de cara, a gente já pode excluir a clamídia, porque ele deu aqui o prazo de uma semana entre a relação sexual e o aparecimento dos sintomas. E a clamídia, ela não tem essa característica, ok? Uma outra situação que faz com que a gente elimine praticamente todas as outras que estão erradas e consiga encontrar a nossa resposta. Ela fala que essa secreção, ela é esbranquiçada e com aspecto de leite coagulado. Ela não fala aqui em relação à presença de odor, tá? Dentre as infecções genitais, né, dentre as infecções genitais e os patógenos que estão listados, a única que vai ter como consequência o aparecimento de secreções de cores esbranquiçadas e com esse aspecto de leite coagulado é a cândida, tá? É o fungo, é a levedura cândida. As vaginites envolvendo a presença da Escherichia coli, a própria Neisseria gonorrhoeae, a secreção ela vai do amarelado ao amarelado esverdeado, com forte odor, tudo bem? Então, pela própria característica da secreção, a gente já tem uma noção de que não poderia ser uma vaginite causada por Escherichia coli, nem a gonorreia. Até porque uma das características da gonorreia é o aparecimento da secreção amarelada ali pela região, na região genital. E uma outra situação que nos leva a pensar que é a cândida é porque ele fala que vai ser feita a coloração de Gram, ok? Dentre as opções, só não encaixa a clamídia, mas as outras a gente pode fazer coloração de Gram na amostra para fazer a bacterioscopia. Mas o ponto-chave é justamente o meio de cultura que foi selecionado para permitir o crescimento do patógeno, tá? O H-Saborou, como eu mostrei na aula de micoses, é um H de escolha para a incubação de amostras com o interesse de isolar fungos, ok? Então, o H-Saborou, fungos, dentre as opções, só quem se encaixa é a cândida, ok? Uma coisa que eu queria pontuar é que a candidíase,
ela não é considerada uma IST, tá bom? Eu falei da IST por conta da clamídia e da Neisseria gonorreia. Mas a Cândida, a candidíase, ela não é considerada uma IST, ok? A Cândida é uma levedura que faz parte da nossa microbiota e em determinadas condições ela acaba se multiplicando e fazendo com que apareçam esses sintomas bem característicos, que é a questão da dor, a ardência e a intensa. O prurido nada mais é do que a coceira, né? Intensa coceira na região genital, ok? Mas ela não é considerada uma IST. Tudo bem? Nossa resposta é letra D. E aí a gente fecha essa questão. Letra B, perdão. Cândida albicans e a gente fecha essa questão. Essa aqui é de 2022. É uma questão bastante capciosa, uma pergunta bem capciosa. Na realidade, eles usaram uma informação quase que Ctrl+C, Ctrl+V da tabela que é fornecida no módulo 8 da Anvisa, que é a identificação de fungos patogênicos, ok? Mas vamos analisar a questão e depois a gente comenta. Os fungos de interesse médico, agentes de micoses, apresentam-se sob dois tipos morfológicos: leveduras, prevalentemente unicelulares, e bolores ou fungos filamentosos multicelulares. O quadro busca esquematizar os principais aspectos morfológicos observados em exames microscópicos, tá, gente? Então, aqui a gente não tá falando especialmente daquela sequência até chegar no nome do patógeno, tá? Tanto que vocês vão ver que a interpretação aqui você tem o nome de grupos e não necessariamente de espécies, mas eu vou já chegar lá nessa tabela. De todo modo, essa tabela resumiu ali algumas observações de caráter microscópico. Então, você tem a amostra, você prepara essa amostra e observa o microscópio e você vai ter algumas características se for o caso da presença de fungos ali, tá bom? Então, aqui nessa tabela, ele colocou algumas amostras biológicas que podem chegar no laboratório para pesquisa micológica. Na segunda coluna, existem esses números que é justamente o que você pode ter de achado de fungos nesse tipo de amostra. E na terceira coluna já está a interpretação para aqueles achados, ok? Então, ele quer que você assinale os aspectos morfológicos que você encontraria aqui na segunda coluna, com base na amostra biológica e com base na interpretação que ele fornece, tá? Então, vamos analisar uma a uma aqui. Deixa eu pegar a caneta. Então, nas amostras biológicas que nós temos pelos, unhas, escamas de pele, sangue e medula óssea, secreção vaginal e secreções e aí de diversas regiões. Ele diz aqui, letra A. O que a gente encontraria aqui na número 1, de acordo com esse tipo de amostra? É o pelo e considerando que a amostra seja um dermatófito. Leveduras globosas ou multiformes de parede espessa, inclusões citoplasmáticas e com múltiplos brotamentos. Essas características aqui estão indicando que não se trata de um dermatófito. Lá na aula que eu mostrei para vocês, dei uma olhada se ficar uma coisa meio obscura. Mas os dermatófitos, eles não são leveduriformes, eles são fungos filamentosos, ok? E os dermatófitos são três: o micrósporum, epidermófito e o tricófito. Todos os três são fungos filamentosos, então eles não se encaixam nessa descrição morfológica a partir dessa amostra que foi isolada, ok? Se eu não me engano, essa descrição que ele está dando aqui é do Paracoccidioides, tá? Mas de todo modo não é de um dermatófito. Então não pode ser a letra A, porque o aspecto morfológico que ele está dando aqui, a partir de uma análise de um pelo, não se encaixa para um dermatófito, tá bom? Por isso que não é a letra A. Vamos olhar a letra B aqui. Considerando que você tem ali unhas, escamas de pele e a interpretação de dermatófito, ele diz o seguinte, que você poderia achar hifas regulares, ok, septadas, tranquilo, ramificadas, certinho, hialinas, certinho, e artrosporadas. Então, se você não lembra o que são os artrosporos e artroconídeos, quase que não sai, são basicamente fragmentações da hifa, ali daquele fungo, que são usadas para a propagação daquele micro-organismo. Então,
A parte da hifa, ela se fragmenta, formando esse artroesporo ou esse artroconídeo. E aí, esse artroesporo ou esse artroconídeo, quando cai num substrato específico, ele vai conseguir germinar e formar novamente o fungo, tá bom? Então, os dermatófitos fazem isso? Fazem. São essas características que a gente pode observar num aspecto morfológico. Logo, essa é a nossa resposta correta. Vamos dar uma olhadinha nas outras opções. Número 3. Considerando que chegou uma amostra de sangue e medula óssea e a interpretação é de Cândida, tá? O que ele está dizendo aqui? Leveduras em brotamento. Aqui, ok, você pode visualizar numa amostra de sangue leveduras em brotamento? Sim, mas você já pode afirmar somente com observação microscópica de que essas leveduras em brotamento, elas são leveduras que são a cândida? Não, você não tem como afirmar que são de fato a cândida, sem que essa amostra de sangue ou de medula óssea seja semeada no meio de cultura específico, você faça as análises ali, lembra do cromaga, que já dá um norte de qual é a espécie de cândida que você está trabalhando? Então, seguindo todo o esquema ali, até chegar na identificação, você consegue dizer que é cândida, mas somente observando a amostra no microscópio e vendo que é uma levedura em brotamento, não significa que de fato aquilo é uma característica da cândida, entende? Pode ser outra levedura, que as leveduras ela tem como característica fazer aparecer nessa forma ali com o seu brotinho ligado a ela, ok? Então, a parte que está errada é esse acréscimo onde ele diz que essas leveduras que você observa só numa lâmina ali de sangue é característica típica de cândida. Você só pode dizer de fato que é uma cândida aqui na interpretação se você seguir todo o processo de identificação até chegar nos testes que são específicos para dizer pelo menos que é cândida, ok? Então, essa seria a parte que está errada. Número 4, secreção vaginal. Quando você pega essa amostra de secreção vaginal e você faz uma observação do aspecto morfológico desse micro-organismo em microscópio, o que você vai ver? Hifas ramificadas, hialinas e septadas. Olha só. Hifas ramificadas, hialinas e septadas são características de fungos hialinos, tá? Como é o caso do aspergillus, caso do fusarium, Pessilomyces. E são fungos que não estão envolvidos em infecções nessa região, na secreção vaginal. Se você está considerando que a interpretação é a cândida, você não vai encontrar hifas ramificadas, hialinas e septadas, porque a cândida é o quê? Uma levedura, ok? Então, considerando que você está falando de cândida, você não vai encontrar hifas ramificadas, você vai encontrar leveduras, pseudohifas, tá? É o máximo que você pode verificar em relação à cândida. Mas hifas ramificadas e hialinas septadas essas características não correspondem à identificação de cândida, ok? Então, letra D também não poderia ser. E a letra E fala o seguinte: se você recebe uma amostra biológica, se ela é uma secreção, independente de qual seja esses locais que foram coletadas, e aí a interpretação é fungos filamentosos e hialinos, você não vai verificar leveduras pequenas em macrófagos. Se não me falha a memória, isso é característica de observação de histoplasma, tá? Histoplasma capsulatum. Você pode visualizar nessas secreções macrófagos com algumas leveduras ali, mas não é a interpretação correta, não seria a interpretação correta, tá? Fungos filamentosos e hialinos, o que você veria em relação ao aspecto morfológico? Hifas ramificadas, hialinas e septadas, tá? Essa seria a correlação correta da número 5, mas não foi o que aconteceu. Então, por isso que a gente não pode ficar com a letra E. Por isso que eu falei para vocês que essa questão aqui ela foi bastante capciosa, uma pergunta bem capciosa, porque você precisaria ter olhado com bastante cuidado uma tabela que tem no módulo 8 da Anvisa, que é destinada à interpretação de fungos patogênicos, ok? Mas nós vencemos. Se tiver qualquer dúvida, dá uma voltada no vídeo, uma retornada no vídeo para clarear melhor e assista a aula de micose. Vamos lá, essa questão aqui relativamente tranquila, tá? Você assistindo a aula que eu citei anteriormente, você consegue eliminar.
Entende-se por micoses superficiais estritas o conjunto de entidades clínicas causadas por fungos que apresentam como característica comum a limitação de determinarem alterações apenas na camada mais superficial do extrato córneo e não induzirem, na maioria das vezes, qualquer resposta inflamatória no hospedeiro. Assinale a alternativa correta. Olha, ele quer... Então, nós temos 4 erradas e uma certa, tá? Alternativa correta, que apresenta o conjunto de micoses superficiais e seus agentes causadores. Então, aqui você vai ter que saber o nome da micose e quem causa essa micose, tá? Para a gente não perder tempo, logo de cara, a gente já consegue eliminar aqui a letra A, a letra B e a letra E. Mas por que, Luana? A primeira micose, uma das mais conhecidas, a micose superficial, é Ptiríase versicolor. Aqui, ó. E ela é causada por leveduras conhecidas como malacésia, tá? O nome é malacésia. Não é o tricósporum, tá? Então, se não é tricósporum, não pode ser nem a letra A, nem a letra B e nem a letra E, tá? E aí a gente vai ficando com a letra C e com a letra D. Em seguida, vem a próxima, piedra negra ou piedra preta, tá? A piedra preta ou piedra negra é causada pelo Piedrae hortai, tá? Então, se não é o tricósporum e a gente estava só entre a B, entre a C e a D, então, obviamente, por eliminação, a gente já fica com a letra C, tá? Então, pedra preta, Piedrae hortai, pedra branca é tricósporum, né? Tricósporum beigeli, por exemplo. E a tinha nigra, o Phaneromices werneck. Em algumas literaturas você vê Hortaia werneck também. Eu prefiro Hortaia werneck porque é mais fácil de pronunciar, né? De todo modo, essa é a lista correta, tanto com o nome das micoses quanto dos seus respectivos agentes etiológicos. Tem algumas situações aqui, né? Por exemplo, a tinha, quando eu vejo grafada, é com a letra E, né? Tinea. Mas, tudo bem, só mesmo uma consideração aqui, lembrando que não foi eu tirei diretamente da questão e trouxe para cá, tá bom? Então, é assim que elas aparecem. Aqui, Ptiríase versicolor, né, a gente já viu, então a nossa resposta correta fica a letra C. As outras é porque, provavelmente, a correlação agente etiológico e nome da doença está errada, como nós vimos em relação à malacésia. Essa aqui é bem tranquila também. Tá, próxima questão. Deixa eu colocar o apontador. Vamos lá. Essa questão eu também considero uma questão bem tranquila, mas vamos lá analisar. Questão de 2023. Qual das alternativas está incorreta? Então, eu quero aqui a errada. Eu tenho 4 certas e apenas uma errada sobre a abordagem laboratorial ao diagnóstico das infecções fúngicas. Ora, não vamos perder tempo com aquilo que está certo, né? Vamos mostrar logo qual é que está errada. É a letra B, dizer por quê, tá? Diz o seguinte: as espécies de aspergilos isolados mais comumente nos laboratórios clínicos são aspergilos fumigatus, flavos, níger e térreos. Daí, tranquilo. A maioria das infecções graves é causada por aspergilos flavos. Aqui é que está o nosso erro, tá? A maioria das infecções, vocês corrijam aí, não é causada pela espécie aspergilos flavos, e sim pela espécie aspergilos fumigatus, tá? Ela é a principal causadora ali das infecções em humanos. A aspergilose é uma infecção oportunista, e normalmente quem está envolvido nesses quadros é o aspergilos fumigatus, ok? Então é por isso que a gente marca a letra B. Obviamente, se a letra B é a única errada, todas as outras que estão ali indicadas estão certas. E a última questão diz o seguinte: marque qual dessas micoses é classificada como profunda. Em algumas literaturas a gente chama também como sistêmica, tá? Então, candidíase, a candidíase sistêmica, né, e a própria zigomicose, elas são consideradas... a candidíase é uma infecção oportunista e a zigomicose pode estar envolvida em algumas infecções subcutâneas, mas ela também é considerada uma infecção oportunista, tá? Com manifestações subcutâneas, ok? Então, não pode ser nem a letra C, nem a letra D. A rinosporidiose, que é causada pelo rinosporídeo, inclusive, esse organismo ele ainda fica ali, ainda é um motivo de muitas discussões em relação a onde encaixá-lo no reino fungi. De todo modo, ela normalmente ela pode causar ali infecções oculares, mas na maioria dos casos são envolvendo
a mucosa nasal, mas ela não é uma micose profunda, tá? Ela não se encaixa na classificação de micose profunda. Por esse motivo, a nossa resposta é a letra B, que é a paracoccidioidomicose. Lembrando que uma das características das micoses profundas é que, obrigatoriamente, o hospedeiro ele inala os propágulos fúngicos que estão no ambiente. Essa infecção ela inicia no pulmão e depois acaba se disseminando, dependendo do sistema imunológico do paciente, para outras partes do corpo, ok? Mas ela prioritariamente inicia no pulmão. Tudo bem? Em relação às questões de micose, nós temos essas que eu apresentei. Se tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários, que aí a gente pode trabalhar em outro momento. Até lá!